Você sabe qual é a diferença entre conversa e diálogo? E entre diálogo e diálogo criativo? É um pouco isso que eu fiquei pensando hoje. E eu acho que a gente conversa muito, dialoga pouco e faz raríssimos diálogos criativos. Então, a conversa é um papo de amenidades em que basicamente não entram conceitos, né? Não se desenvolvem conceitos, narrativas. Um diálogo, você troca conceitos, mas você não cria novos conceitos juntos. E o estado da arte do diálogo é quando você consegue criar conceitos juntos com a outra pessoa. Eu acho que quando a gente fala de diálogo, a gente vai sair da conversa, existem algumas pré-condições. Eu listei no artigo algumas, mas vou lembrar das principais. A primeira é que tem um respeito intelectual mútuo, né? Que as duas pessoas não estejam naquele tema especificamente cercado de dogmatismo, em que há uma certeza provisória razoável, em que a pessoa está aberta para ouvir novos conceitos. Se ela está fechada, não vai funcionar o diálogo. Ela simplesmente vai reforçar. Depois, as pessoas têm que estar preocupadas com o próprio diálogo. Elas têm que ser praticantes da arte do diálogo. Elas têm que estar preocupadas não só com o conteúdo, mas com a forma. Uma outra coisa importante é as pessoas terem uma base filosófica para quando as coisas forem acontecendo, os diálogos forem acontecendo, ela vai encaixando nas diferentes casinhas que a filosofia tem. Ética, não, isso aqui é uma questão ética, isso aqui é uma questão epistemológica, isso aqui é uma questão do quem somos, etc, etc, para não misturar as bolas. Então, essas condições são fundamentais para que você possa estabelecer um diálogo, né? E quando elas se estabelecem, quando elas se criam, daquele diálogo você pode caminhar para um diálogo criativo. Existe ainda nesse processo do diálogo, e aí vamos supor que você se estabelece a possibilidade, você tem, primeiro são os preconceitos. Isso acontece aqui às vezes muito na escola, e as pessoas dizem, o Nepô pensa assim, assim, assim. Então isso é o preconceito. Primeiro a gente precisa alinhar, e às vezes as pessoas, e aí na escola isso não acontece, mas acontece fora, por exemplo, McLuhan. Fala McLuhan, é um determinista tecnológico. Fala do Malthus, o Malthus é malthusiano, ele é inimigo dos pobres, não sei do que, papá. Então a pessoa já te encaixa e aí cria um preconceito. Ela não quer saber o que você pensa, como é que você desenvolve a sua narrativa, como é que são os seus conceitos. Ela simplesmente te encaixa e ela simplesmente fecha a possibilidade de querer compreender os conceitos. Então, isso é o preconceito. Então, o primeiro passo de um diálogo é o ajuste dos preconceitos. E às vezes eu faço muito isso em sala de aula, diz, olha, vamos lá, o que você entendeu que eu disse? Aí a pessoa repete, você disse isso, isso, isso. Sim, eu disse isso. E o que você está dizendo? Estou dizendo isso, isso, isso. Então, a partir daí a gente quebra os preconceitos. O preconceito é aquilo que vem antes do conceito. A gente deixar aquele emocional, reduzir a taxa de emocional, que nunca reduz totalmente, e aí a gente então começa a entender o que o outro pensa. E aí, a partir daí, a gente começa no processo de aprofundamento e comparação entre os meus conceitos e o conceito da pessoa. Então aí há uma troca dos conceitos. E depois, no final, se tudo caminhar bem, se tudo for bacana, se as pessoas tiverem aquelas pré-condições, se pode caminhar para um diálogo criativo, em que cada um sai com conceitos novos, a partir daquele encontro, né? Mesmo que não seja naquele primeiro momento, depois as pessoas vão ter sacações e vão sair com conceitos novos. Então isso tudo é um trabalho que exige esforço. As pessoas acham que conceitos e diálogos, né, os diálogos são sem esforço, naturais. Não são naturais. É uma arte, é uma metodologia, é um exercício em que você tem que
estabelecer, e no momento que você vai procurar o diálogo, você tem que estabelecer algumas regras. Dizer, não, peraí, você não está entendendo o que eu estou falando, você não está se esforçando, você está querendo, você está fechado nessa conversa, você não tem interesse nesse assunto. E aí você então vai identificando e você vai avaliar se aquela pessoa, se aquele momento se estabelece o diálogo. Né? Dá para bater um papo, e aí você vai estabelecer um diálogo, vai se caminhar para um diálogo criativo, ou vai ficar na conversa. Você pode chegar, não vale a pena a gente ficar tentando aprofundar esse assunto, porque a gente não tem condições de aprofundar esse assunto, por uma série de motivos, então vamos ficar numa conversa. A conversa é uma amenidade, é uma troca de amenidades, que a gente passa o tempo, e aí pode ser a coisa mais agradável. Tem determinadas pessoas que você não consegue dialogar. E aí simplesmente, ou você não tem contato, ou se for uma pessoa que você gosta, etc., você dialoga, você faz um diálogo de baixo nível, né? Um diálogo que a gente não chamaria nem de diálogo, é uma conversa amigável. Vai falar do tempo do Flamengo, do Botafogo, da seleção, vai falar do qualquer coisa, né? E aí vai trocar, e o tempo vai passar, e às vezes é gostoso também. Não necessariamente você precisa batalhar para ser diálogo, né? Não é necessário, mas quando você quer fazer um diálogo, aí você tem que montar o circo. Porque senão você, no fundo, está fazendo uma conversa e achando que você está fazendo um diálogo e na verdade não está. E aí as coisas não têm uma regra, não têm uma metodologia que precisa ter para fazer a coisa bacana. Bom, é isso aí, pessoal. Queria dedicar para vocês aí um bom carnaval dentro do que vai ser possível. E a gente vai se ver depois do carnaval, tá bom? Um abraço. Bom, pessoal, estamos aí com a melhor escola de futurismo do Brasil, Bimodais. Temos aqui uma narrativa que vai sendo construída ao longo dos anos, com a participação intensa dos bimodais, que tem uma formação, que tem atividades internas, leituras, lives, artigos exclusivos, certificação, debates. Então eu convido você para sair de Matrix, vir conhecer uma narrativa consistente sobre o digital, não é essa fumaçada que está aí, e você vem para cá participar desse processo. Me manda um zap, 21 99608 6422, vou repetir, 21 99608 6422. Nepô, quero sair de Matrix, quero tomar pílula vermelha, quero ser bimodal.